ela fazia o que ela tinha que fazer. Ela ia todos os anos, ela era obediente. Outra coisa, percebam que quando Eucana falou para ela, mas por que choras? Não está bom aqui? Não é melhor ficar comigo do que ter um monte de filho? Ela não falou para ele, porque você não conhece Penina. Você não está vendo o que ela está fazendo para mim. Ela não falou nada. Ela não reclamou. Ela não ficou jogando na cara dele o problema que ela tinha. Ela não ficou se vitimizando e dizendo que a outra estava provocando ela. Ela não ficou chorando da amargura dela e se lamentando e reclamando. Ela não falou nada. Ela chorou, ela estava triste. O que ela foi fazer? Ela foi orar. Ela foi orar, ela foi se derramar, ela foi suplicar, ela foi pedir, mesmo estando triste. Outra coisa que a gente vê aqui. Aí está lá a mulher orando, a mulher triste, se derramando, suplicando a Deus, quietinha, só mexia a boca, não estava gritando. Olha como ela era calma e tranquila. Ela estava louca da vida, mas ela estava lá quietinha, só falando com a boca, não se ouvia a voz dela. Aí o sacerdote acha que ela está o quê? Embriagada. Vai lá e fala para ela, você está embriagada? Para aqui, né? Sai, para de fazer isso. Ela poderia falar o quê para ele ali? Mulherada, né? Com sangue quente, fervendo, podia virar e falar assim, você não sabe o que eu estou passando. Você acha que eu estou bêbada? Devia eu ter ido beber. Não, ela estava lá quietinha, ela simplesmente teve respeito por ele, ela teve paciência. Olha como ela respondeu, gente. Olha a forma tranquila que ela respondeu. Senhor, a minha alma está aflita, a minha alma está angustiada. Eu estou aqui conversando com Deus, fazendo uma súplica, fazendo uma petição. Ela foi calma, ela foi tranquila. Será que a gente consegue ser calmo e tranquilo desse jeito no nosso momento de aflição? Será que a gente consegue não reclamar e não murmurar enquanto a gente não recebe aquilo que a gente está pedindo para Deus? Será que a gente sabe realmente se comportar enquanto a gente espera? Ou será que a gente realmente se vitimiza da situação? Todo mundo tem, eu não tenho. Todo mundo consegue, eu não consigo. Todo mundo já chegou lá e eu ainda não cheguei. E aí vem alguém e fala, mas para quê? Você vem reclamar desse jeito? Olha tudo que você tem. Porque o que Eucana falou para ela foi exatamente isso, né? Já não te basta eu? E, de repente, realmente, a gente pode ouvir, mas por que você está sofrendo desse jeito? Por causa disso? Você já tem isso, você já tem aquilo. Blá, 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 blá. E aí, qual será a nossa atitude? Será que, de verdade, a gente sabe se comportar como Ana? Será que a gente sabe respirar, ter paciência e saber que ninguém que está ao nosso redor tem culpa do que está acontecendo conosco? Que é uma relação entre nós e Deus, que a gente precisa ir lá buscar diante de Deus, que só Ele pode nos atender? Ou será que a gente está muito longe de ser Ana? Será que a gente está realmente murmurando, né? Que eu acho que é uma das coisas mais fáceis que a gente faz, né? É murmurar, se vitimizar. Por que Deus não me ouve? Às vezes até, né? A gente ora tanto e não consegue ainda. Eu estou orando há tanto tempo e Deus não me atendeu. Aqui não fala quanto tempo a Ana estava orando. Aqui não fala quanto tempo ela estava passando por isso. Mas, com certeza, era muito tempo, porque Eucana e Penina tinham filhos e filhas, era mais de um. Imagina quantos anos Ana estava esperando por isso, que ela sabia que era importante, que ela sabia que fazia diferença na vida dela e na vida do marido dela. Mas ela estava triste, sim, ela estava triste, isso fica bem claro aqui. Mas ela não estava murmurando, ela não estava reclamando, ela tinha paciência e ela tinha educação, porque olha como ela teve respeito com o sacerdote que julgou ela, porque ela foi julgada ali como estando embriagada. Muitas vezes, diante da nossa tristeza, diante do nosso problema, diante da nossa dificuldade, a gente também pode ser julgada. Todo mundo está falando isso e isso de mim, mas ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe a dificuldade que eu tenho. Então, a gente buscar ser como Ana, em todos os sentidos, porque às vezes a gente fala só orar. Orar é muito importante, é lógico que é, mas existe um comportamento e uma postura nossa também para orar. E quando orar e como orar? O tempo todo. O tempo todo. Não é só, sabe aquela oração de, foi lá, entregou a petição e acabou. Agora Deus sabe o que faz. Outra coisa que Ana não fez, gente, que foi se conformar. A Fê falou uma coisa interessante sobre o conformar, né? Quando aconteceu com a Lorena. Ela se conformou que ela ia perder a filha dela. Ana não se conformou que ela não ia ter filho. Ela acreditava que ela ia ter filho. Ela estava triste, mas ela ainda esperava ter filho. E a lição dada, a lição aprendida, né, Fê? Em seguida, o que ela fez? Não, agora eu não vou aceitar. A minha filha vai nascer perfeita.
Então, é a gente não se conformar realmente. Existem coisas que vão acontecer, que é a vontade de Deus para a nossa vida, e que vai ser assim. Mas tem coisas que a gente não precisa aceitar, que a gente não precisa simplesmente aceitar, não tenho isso, ou não aconteceu isso, e tudo bem. A gente vai buscar, a gente vai ter uma postura diante de Deus, a gente vai orar, jejuar, nos suplicar a Deus, e não precisa aceitar aquilo que não é de Deus para a tua vida. Não vou conseguir mesmo, deixa assim. Não consigo mudar, vou viver desse jeito. Não. Deus tem planos perfeitos para a nossa vida, Deus tem promessas para nós e elas vão se cumprir. Só que a gente tem que se posicionar e acreditar nisso, tomar posse daquilo que Deus já nos deu. E Deus nos deu autoridade. Autoridade para orar, autoridade para curar, autoridade para expulsar demônios. E a gente precisa tomar posse disso. E deixar de se lamentar, de murmurar, sentar na cadeirinha ali, baixar a cabeça e falar, ninguém me ama, ninguém me quer. Existe um propósito de Deus para a minha vida e para a tua, e ele vai se cumprir. A gente não precisa se conformar com aquilo que não é de Deus para a nossa vida. Amém? Passado isso, então, ela foi orar, foi respeitosa com Eli, creu nas palavras de bênção. Quando saiu dali, o que Eli falou para ela? Que Deus conceda a petição que lhe fizestes. Então, ali ela recebeu uma palavra de bênção. Ela orou, ela se justificou, ela se comportou e ele deu uma palavra de bênção. Que Deus conceda o desejo do teu coração. E ela tomou posse daquilo e fala o quê? Que ela saiu dali alegre, comeu e o seu semblante já mudou. Exatamente o que eu estou falando para vocês agora. O que Deus está falando através de mim para vocês agora. Quando Deus fala, Ele cumpre. Então descansa. Deus não está falando? Vai, eu vou te dar. Eu vou te dar. É teu, é promessa de vida para você? Então, toma posse disso, creia nisso e não vira a esquina e deixa o diabo levar isso de você. Então, quando você recebe uma palavra, quando você recebe alguma coisa de Deus que é para a tua vida, não duvida. Não duvida. Creia. Creia, somente creia, toma posse disso, descansa, come e vai embora. Certo? É nisso que a gente precisa crer e tomar posse. Mais um pouquinho adiante agora. No versículo 19, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram na sua casa Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faze o que melhor te agrade, fica até o desmame. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho no peito até que desmamou. Havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, a efa, farinha, o odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança, imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela, aqui, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteves contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Gente, observem o que Ana fez aqui. O que ela disse lá na súplica dela que ela ia fazer? Eu vou entregar o meu filho. Ela teve o filho, ela recebeu a graça, ela recebeu a bênção. O que ela fez? Pegou o filho e cumpriu o que ela havia prometido ao Senhor. Ela levou o filho conforme ela havia prometido. Não se esqueçam. A bênção a gente vai receber. A gente precisa ser grato e cumprir aquilo que a gente promete. Porque muitas vezes, na hora da aflição, a gente promete um monte de coisa para Deus. E a gente recebe e nem se lembra que a gente pediu para Deus e que foi Ele que nos deu. A gente vira as costas e a gente, às vezes, nem volta. Como aquela passagem que Jesus curou um monte de leprosos e apenas um voltou para agradecer. Nós somos assim. Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, se a gente não estiver atento, a gente ora, a gente pede, a gente fica naquele momento de aflição e de angústia, aí Deus prepara, Deus nos dá no tempo certo, no tempo dele, a gente acha que foi sorte. A gente acha que a gente trabalhou muito, por isso que a gente conseguiu, e é fruto do meu trabalho. Deus, é verdade, Deus também, graças a Deus. Sabe aquele graças a Deus? Graças a Deus eu fiz isso. Gente, graças a Deus. É gratidão a Deus por aquilo que Ele fez.
Às vezes a pessoa está numa situação difícil, está passando por um problema, começa a vir para a igreja. Aí vem, as coisas melhoram, recebe aquilo que pediu. O que vai dizer que muitas vezes a gente vai para a igreja e a gente pede, a gente faz várias promessas para Deus. Quando a gente está passando por dificuldade, a igreja é o melhor lugar, né? A gente corre lá e fala, estou precisando de uma palavra. Aí a gente senta, ouve a palavra e sai feliz da vida. Aí depois, outro dia, está acontecendo alguma coisa, não está bem. Estou precisando de uma oração, liga para alguém, ora comigo. Aí ora, desliga e tal. Aí depois, consegue o que quer. Era um trabalho, arruma um trabalho, era um marido, arruma um marido, era engravidar, engravida, era uma casa, compra casa, era um carro, ganhou o carro. E aí a vida fica boa. E aí a gente se conforta, a gente se acomoda e só vai voltar para a igreja e pedir oração, e orar, e ler a Bíblia, a hora que tiver a próxima petição. Tudo errado, né? Tudo errado. O que a gente realmente precisa é um relacionamento com Deus. É algo um pouco mais profundo do que essa coisa superficial que muitas vezes a gente vive.